sejam todos bem-vindos ao nosso canal Vera Cruz. Eu sou Yara Samara, do grupo Mentes Literárias, e nesse vídeo te convido a uma jornada pela literatura de informação sobre o Brasil colonial. Hoje, embarcaremos em uma viagem ao passado, que realizaremos através do relato de viagem do cronista mor da primeira expedição colonizadora ao Brasil, o navegador Pero Lopes de Souza. E para compreendermos o valor do diário de bordo de Pero Lopes, precisamos mergulhar na expedição marítima de Portugal ao Brasil, comandada por Martim Afonso de Souza, irmão mais velho do cronista. E assim, após a descoberta do Brasil por Cabral, a corte de Portugal enviou para cá diversas expedições antes da de 1530. Mas o pensamento que então o dominava era quase exclusivamente o da expansão dos seus estabelecimentos nas chamadas Índias Orientais. Em princípio, o próprio rei Dom Manuel não teria dado grande importância ao descobrimento do Brasil, apenas considerando as terras descobertas como um ponto de paragem extremamente importante para os navios que se dirigiam para as possessões portuguesas na Ásia. Assim, espanhóis e outras nações acabaram aproveitando a pouca importância que os portugueses parecem ter dado à terra. Os franceses aproveitaram-se especialmente dessa negligência para estabelecer com os nativos um vasto comércio clandestino de pau-brasil e outros produtos naturais. Essa usurpação determinou que Dom João III colonizasse o Brasil para lhe impor sua bandeira. Para isso, equipou uma frota de 5 navios, dos quais deu o comando a Martim Afonso de Souza, com poderes muito extensos. Conforme registra Pero Lopes em seu diário, esta frota partiu do Porto de Lisboa no dia 3 de dezembro de 1530. Nos dias seguintes, a expedição passa pelas Ilhas Canárias e daí percorre parte da costa africana, seguindo basicamente o mesmo caminho de Cabral em 1500. Nesse trajeto, reconhece a ilha de Cabo Verde e reclama territórios pertencentes a Portugal, conforme a partilha do Tratado de Tordesilhas, um acordo internacional estabelecido em 1494, entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela, de acordo com o qual se repartia as terras descobertas e por descobrir por ambas as coroas. Em 31 de janeiro de 1531, Martim Afonso avista o Cabo Santo Agostinho, na costa pernambucana. Ali, ele e os tripulantes de sua frota travam uma luta muito longa e acirrada, onde captura 3 embarcações francesas, equipadas com muita pólvora, artilharia e carregadas de pau-brasil. Finalmente, no dia 17 de fevereiro, Pero Lopes, o cronista da expedição, que vinha em outra nau, entra no porto de Pernambuco, onde encontra a nau Capitânia, isto é, a nau de Martim Afonso, e um navio francês, Fundeados. No dia 18, a caravela de Pero Lopes chega na ilha de Santo Agostinho, onde então se encontra com seu irmão, o almirante Martim Afonso. De lá, este oficial envia 2 caravelas para explorar o rio Maranhão. No dia 13 de março, o almirante chega à Baía de Todos os Santos e ali faz reparos em seus navios. Neste local, ele encontra um português que ali vivia há 22 anos, ou seja, desde 1509 a 1510. Tratava-se de Diego Álvares, o chamado Caramuru. Ali, de acordo com o relato, os líderes nativos locais teriam vindo se submeter ao almirante Martim Afonso e trazer-lhes
provisões. Depois, realizaram celebrações em sua homenagem. Sobre o aspecto dos nativos, ele conta serem de pele alva e as mulheres muito formosas. Segue a leitura de um pequeno trecho do relato em português atualizado a título de ilustração. Domingo, 13 dias do mês de março, pela manhã. Estávamos a 4 léguas da terra, e quando nós a chegamos, mas a ela reconhecemos ser a Baía de Todos os Santos. E ao meio-dia entramos nela. Aqui estivemos tomando água e lenha, e corrigindo as naus, que dos temporais que nos dias passados nos deram, vinham desaparelhadas. Nesta baía, achamos um homem português, que havia 22 anos que estava nesta terra, e deu notícias largas sobre o que havia nela. Os principais homens da terra vieram fazer obediência ao capitão e nos trouxeram muito mantimento e fizeram grandes festas, amostrando muito prazer por sermos aqui vindos. O capitão lhes deu muitas dádivas. A gente desta terra é toda alva, os homens muito bem dispostos e as mulheres muito bem formosas, que não há nenhuma inveja às da Rua Nova de Lisboa. Não tenham os homens outras armas, senão arcos e flechas. A cada 2 léguas tem uma guerra uns com os outros. A frota parte em 17 de março da Bahia, mas a tempestade obriga-os a retornar à costa no dia 25. Aí o capitão encontrou uma caravela que se dirigia para Sofalá e que acabava de chegar. Martim Afonso e sua tripulação partem novamente no dia 27 de março. Já em 29 de abril, o comandante reconhece o Cabo Frio e no dia 30, a frota entra no Rio de Janeiro. Ali o diário dá uma descrição muito sucinta do porto e de suas ilhas. O relator conta que o almirante construiu ali uma espécie de mina e enviou ao interior do continente 4 homens que permaneceram ausentes durante 2 meses. Esses homens fizeram uma viagem de 115 léguas, da quais 65 léguas escalaram altas montanhas, sendo as outras 50 léguas uma vasta planície. Ele relata que os desbravadores foram em busca do grande rei, a quem pertencia toda aquela planície. Conforme o testemunho de Pero Lopes, o chefe nativo os acolheu muito bem e os acompanhou até a presença de um amigo. Ali ele conta como aquele chefe indígena lhe trouxe uma grande quantidade de cristal e disse-lhe que no Rio Paraguai havia uma grande quantidade de ouro e prata. Então o almirante lhes teria dado as boas-vindas e muitos presentes. O autor do diário diz que os habitantes desta região eram parecidos com os da Bahia e até mesmo mais agradáveis. A frota teria permanecido 3 meses no Rio de Janeiro, onde fez provisões para 1 ano e para 400 homens. Ali também o almirante mandou construir 2 fragatas de 15 remos. Os desbravadores teriam saído do porto do Rio de Janeiro em 1º de agosto de 1531. No dia 12, avistaram a ilha de Cananéia, no litoral do hoje estado de São Paulo. O almirante fez o reconhecimento do rio ao ver uma fragata e o piloto Pedro Anes, que conhecia a língua local. Voltou no dia 17, acompanhado de um certo Francisco de Chaves, que falava muito bem esta língua indígena, e um solteirão que estava exilado naquela terra há 30 anos. A estes portugueses
foram seguidos 5 ou 6 castelhanos. O relator conta que o almirante estabeleceu contatos para um retorno àquele lugar, com o objetivo de explorar o interior do continente. Por fim, eles deixaram a ilha de Cananéia em setembro de 1531. A frota segue explorando o litoral em direção à região de Santos. E já no final de dezembro, depois de diversos eventos, chega à ilha de Palmas, onde trava contato com outras tribos indígenas. O relator conta que os homens daquela região eram altos e robustos, mas muito feios. Suas narinas eram perfuradas e carregavam pedaços de cobre pendurados nelas. Eram todos cobertos de peles e não carregavam consigo outros objetos além de peles e redes de caça. Suas armas consistiam em uma grande bola de pedra, uma espécie de estilingue, com uma corda cuja extremidade termina com um tufo de pena de avestruz. De seu ponto de vista, ao contrário dos nativos do litoral baiano, aqueles indígenas tinham um caráter triste e cortavam os dedos em sinal de luto pela morte dos pais. Não ficavam surpresos com nada, nem mesmo tinham medo de artilharia. O cronista notou ainda que o sotaque deles era fortemente gutural. No dia 8 de janeiro de 1532, os tripulantes da frota desembarcam em Cananéia, onde permanecem até o dia 16. No dia 20, a frota ancorou no porto de Saint-Vincent, tendo esta terra parecido ao almirante muito adequada para fundar uma colônia. Ele decide então povoá-la. Para isso, concedeu terras aos tripulantes seus conterrâneos e fundou uma cidade, a qual deu o nome de São Vicente. E mais adiante, em direção ao Planalto, outra povoação, de nome Piratininga. Após isso, e outros acontecimentos relacionados à exploração do lugar pelos marinheiros, o almirante Martim Afonso reúne um conselho e resolve enviar os navios de volta a Portugal. E permanecem nas duas cidades que acabara de fundar até receber notícias da expedição que meses antes enviara para o interior. Assim, ordenou que seu irmão, Pero Lopes, o relator da expedição, regressasse a Portugal com 2 grandes navios para relatar ao rei o que tinha feito no percurso. Enfim, essas foram, em linhas gerais, as principais ocorrências relatadas pelo nosso cronista. No decorrer dessa expedição capitaneada por Martim Afonso, na qual se dá a fundação do primeiro núcleo colonial do Brasil, a cidade de São Vicente, situada no estado de São Paulo. E assim, concluo essa parte da nossa jornada pelo Diário de Pero Lopes. Obrigada por me acompanhar e para mais aventuras literárias, não esqueçam de se inscrever em nosso canal, dar seu like e compartilhar. E até o próximo vídeo.